Este é o podcast Umas e Outras, com arte, cultura, comportamento e humor. E eu sou Clotilde Tavares, falando sobre o que me der na telha. Quem inventa uma história só inventa porque imagina. Imagina, visualiza, vê com os olhos da imaginação. Constrói na tela da mente os ambientes, as pessoas, as faces, pinta tudo com as cores da lembrança ou então com outras cores que inventa. São cheiros, sons, sensações físicas, tudo isso toma forma, cria substância e cresce. Quando a história que se está inventando ou que se inventou é narrada em versos, além das descrições e dos acontecimentos, o poeta acrescenta o ritmo, a música interna, sem o qual nenhum verso se sustenta. E também a métrica, quando se trata de poesia popular nordestina, da qual vamos tratar aqui. Então, nesta poesia, que tem como suporte mais frequente o folheto de cordel, tem ainda outro elemento indispensável: a concisão, a concentração da linguagem, que é uma coisa obrigatória pela limitação do espaço, que muitas vezes é restrito, porque aqueles folhetos têm um número fixo de página: 8, 16, 32, 32 ou 48 páginas, dependendo do tema que o poeta for desenvolver. É mais ou menos como no teatro. Você tem entre 50 e 90 minutos para contar uma história, e somente os acontecimentos significativos precisam aparecer na cena. Isso quer dizer que não preciso colocar os personagens escovando os dentes, trocando de roupa, bebendo água, indo ao banheiro, tomando banho, a não ser que isso seja um elemento que contribua para a clareza da narrativa ou para o desenvolvimento do enredo. Mas vamos voltar à poesia popular. É muito curioso observar as construções imaginárias dos poetas, quando eles falam sobre determinados temas, como, por exemplo, quando descrevem um país estrangeiro sem jamais ter ido lá, ou quando criam situações sem tê-las vivenciado ou presenciado antes. Então, eu quero trazer aqui um exemplo muito interessante que se encontra em 2 folhetos de cordel, de um poeta pernambucano nascido em Correntes e que viveu durante quase toda a sua vida em Maceió, onde faleceu provavelmente em 1954. José Pacheco da Costa, ou José Pacheco, é o autor de dezenas de folhetos, entre os quais há 2 muito populares: Debate de Lampião com São Pedro e A Chegada de Lampião no Inferno, ambos folhetos de 8 páginas, onde ele descreve sua visão desses 2 lugares, que é o assunto deste podcast. A visão que o poeta tem do céu e a visão que o poeta tem do inferno. Então, vamos começar pelo céu. No folheto Debate de Lampião com São Pedro, curiosamente, e contrariando aquela concisão tão praticada e necessária ao folheto, nós encontramos 22 estrofes de 10 linhas, onde apenas a metade dessas estrofes tem a ver com o título do folheto, com o tema do folheto. As 10 ou 11 primeiras estrofes são uma espécie de delírio introdutório do autor, cheio de expressões que beiram o chulo, onde ele, depois de colocar o seu objetivo de procurar Lampião na primeira estrofe, continua o poema descrevendo sua passagem por míticas regiões de sonho ou de pesadelo, numa sucessão alucinada de imagens que mais parecem um delírio psicodélico. Então, ele inicia com a primeira imagem, colocando o tema: para me certificar da morte de Lampião, arrumei um matulão, andei para me acabar, não escapou-me um lugar, do Brasil ao estrangeiro, percorri o mundo inteiro procurando a realeza, até que tive a certeza da morte do cangaceiro. Aí aqui é que ele continua, que ele inicia
A viagem delirante. Sai do assunto e continua e inicia essa viagem delirante. Então ele continua. Andei nas areias gordas, pilão sem boca e macumba, as ribeiras de Cazumba, essas eu remexi todas, passei na várzea das poldas, fui abaixo da folia, levei uma companhia, deixei no bico da pata, passei nas brechas da gata, dormi na boca da gia. Fui à Serra do Cambão, desci na jumenta prenha, mandei Chico tomar as lenha no engenho de Filipão. Pindoba de Damião fica perto da furada. Lá deixei meu camarada, caminhei mais de uma légua, dormi na baixa da égua, perto da tábua lascada. Aí ele continua, depois de algumas estrofes nesse tom, ele parece que começa a despertar e construir imagens mais coerentes, como se no início da viagem em busca de Lampião, ele tivesse sido, como direi, arrebatado assim num torvelinho, num redemoinho temporal, como naqueles filmes de ficção científica sobre as viagens do tempo, onde o personagem é submetido a um processo de liquidificação mental que vai aos poucos se acalmando e situa esse personagem na época pretendida e procurada. Então, aqui mais para frente, a gente já vê que o poeta já está atravessando um universo mais fácil de ser compreendido. Então ele diz: e atravessei os mares montado em um planeta que no som de uma trombeta vinha descendo dos ares, visitando aqueles lares, terra de santos e fadas. Encostei no arrebol, cheguei na terra do sol, na casa da madrugada. Ela me deu um abraço, prestou-me bem atenção, mandou chamar o verão no reino do mestre espaço. Depois chegou o mormaço e saiu muito vexado, porque estava ocupado no palácio da manhã, tratando de sua irmã, mulher do vento gelado. Aproxima-se então o poeta do seu tema, com uma estrofe que parece ser aquela que realmente inicia a história. Aí ele diz: para saber de Lampião qual foi a parada sua, subi à terra da lua, escanchado num trovão. Encontrei um ancião, velho, barbado e corcundo, que vinha do outro mundo, me viu e foi me contando que viu São Pedro açoitando um espírito vagabundo. Aí eu, isso é opinião minha, penso que o poeta, inicialmente, escreveu a história começando por essa estrofe. Como ele conta a história todinha em cerca de 10 estrofes, e é pouco para um folheto de 8 páginas, o editor deve ter pedido mais algumas estrofes, que seriam necessárias para compor o corpo do folheto. E o poeta então incluiu, antes dessa estrofe aí, aquela viagem maluca, vertiginosa que eu já descrevi aqui. Isso é especulação minha. Não há nada que comprove ou descomprove o que afirmo. Então começa a história de Lampião no céu. Chegou no céu Lampião. A porta estava fechada. Ele subiu na calçada e ali bateu com a mão. Ninguém lhe deu atenção e ele tornou a bater. Ouviu São Pedro dizer: demore-se lá, quem é? Estou tomando café, depois eu vou atender. São Pedro, depois da janta, gritou por Santa Zulmira: traz o cigarro caipira. Acendeu no de São Panta, apertou o nó da manta, vestiu a casaca e veio. Chegou na porta do meio, falou até agastado, triste do homem pregado, que só lhe chega a perreio. Aí aqui a gente começa a perceber qual é a visão do céu que reside na cabeça do poeta. O céu é um sobrado, uma casa grande, senhorial, sobranceira a uma calçada alta, com um portão fechado, no qual é preciso bater e bater forte, pois a casa é grande. Lá de dentro, uma voz irritada responde: é São Pedro, um dos santinhos mais queridos do imaginário nordestino. Por quê? Porque é um santo parecido com a gente, e ele carrega dentro de si as contradições que são inerentes à nossa humanidade. São Pedro é corajoso quando corta a orelha do soldado que vem prender Jesus, mas também é medroso quando, em situação semelhante, nega que conhece o Cristo por 3 vezes. É pescador, mas não consegue encontrar o caminho das pedras para, a exemplo do mestre, caminhar sobre as águas. E Jesus, na sua bondade, sempre o perdoa quando ele se atrapalha.
E como porteiro do céu, decidindo quem entra e quem fica de fora, ele detém um poder maior do que o dos outros santos. E o poeta, então, mostra com atributos tipicamente humanos, de acordo com a importância do seu cargo, tomando café, fumando cigarro caipira, que acende no de São Pantaleão, provavelmente para economizar o fósforo e agastado pelo trabalho que não o deixa em paz. Mas vamos à história. Abriu na frente o portão, isso é São Pedro que está abrindo o portão, né? Abriu na frente o portão, ficou na trave escorado, branco da cor no finado quando avistou Lampião. Mas com a trave na mão, não temeu de lhe falar, dizendo: aqui não se dá aposento a ente mal, se não quer entrar no pau, acho bom se retirar. Lampião lhe respondeu: não venha com seu insulto, você é um santo bruto, que ofensa lhe fiz eu? E mesmo o céu não é seu, você aqui é mandado, portanto esteja avisado, se não deixar eu entrar, nós vamos experimentar quem é que tem bom guardado. Aí novamente aqui fica patente a covardia de São Pedro, branco da cor do finado, quando ficou em frente ao famoso bandoleiro, e só fala ele com autoridade porque está armado, com a trave na mão. Lampião o desafia e o diálogo continua. Você não entra atrevido, São Pedro lhe disse assim. Ingresso a quem é ruim, nesta porta é proibido. Não sabes que és bandido, roubador da vida humana, alma ferina e tirana, coração cruel e perverso? Como queres ter ingresso nesta mansão soberana? Aí Lampião reconhece seus defeitos, mas aí alega a seu favor. É certo que fui bandido, perverso, estrompa e voraz, porém quem foi não é mais, é mesmo que não ter sido. E mesmo eu sou garantido por um provérbio que tenho, escrito sobre um desenho por pessoas elevadas, o qual diz: águas passadas não dão volta ao meu engenho. São Pedro continua irredutível e começa a se alterar. Não quero articulação, você aqui nada tem. É como você também, lhe respondeu Lampião. É porque do seu patrão você transmite o mandado? Eu já vi muito empregado sair do trabalho expulso, sem direção, sem recurso, por qualquer serviço errado. Aqui, só aqui, é que surge a primeira menção ao patrão, ao dono do céu, a Deus. Na verdade, a religiosidade popular se processa geralmente através da devoção aos santos e da crença na sua intercessão. Os santos um dia foram humanos, e pela santidade que alcançaram, têm mais acesso à divindade. Esse acesso é mais fácil. Os santos são geralmente intermediários entre o homem e Deus, essa entidade abstrata, que é mais temida e respeitada do que amada. E essa hierarquia de funções também é uma estrutura que reproduz as estruturas de poder que as classes populares estão acostumadas a vivenciar. Nesta hora, ouvindo a alteração que acontece na porta da frente, pela elevação do tom de voz dos contendores, outros santos acorrem ao portão. Ali falou São Bernardo, que também vinha chegando. Pedro, você está brincando com este cabra safado? Vai me chamar São Ricardo e São Francisco da Penha, diga a São Tomé que venha e chame São Juvenal, traga um pau lá do quintal e uma lasca de lenha. São Pedro ergueu-se nos pés e disse de cara feia: pra dar no cabra de peia não precisa 8 nem 10. E gritou pro São Moisés: vamos dar no bandoleiro. Saltou no meio do terreiro, até preparando a faca, gritando: quebra uma estaca, arranca um pau do chiqueiro. Eita, está armada a confusão. Os santos de um lado, armados de faca e pedaços de pau, arrancados do chiqueiro. Do outro lado, Lampião, com suas armas. A briga é no meio do terreiro, na frente da casa, e mais gente vem chegando para reforçar as defesas do céu. São Paulo estava na quinta quando ouviu a discussão, apertou o cinturão, botou a faca na cinta, encontrou Santa Jacinta que já vinha no caminho e disse Santo Agostinho a retorcer do bigode: arreda que tu não pode, eu pego cabra sozinho. A quinta, o quintal, o pomar,
complemento indispensável da residência, surge aqui. E o sinal de macheza de Santo Agostinho, que é retorcendo o bigode, demonstra sua disposição de entrar na luta. As santas mulheres, por sua vez, não se metem na confusão, parecendo estar entregues a tarefas domésticas e demonstrando também que não estão dando muita atenção ao que está acontecendo. Nada mais necessário, nada mais adequado do que a reprodução celeste da vida na Terra, onde os homens vivem arranjando confusão e as mulheres cuidam de suas coisas no ambiente doméstico, sem levá-los muito a sério. Finalmente, quando tudo parece pender para o lado dos santos, surge um elemento novo, um deus ex machina, para resolver a pendenga. Na pessoa de quem? Do doce e suave São Francisco, patrono dos animais e das plantas, que aqui é visto manobrando com outros elementos da natureza, mais agressivos e mais terríveis. As palavras de Santo Agostinho, que diz que vai pegar o cabra sozinho, São Francisco intervém. Porém, antes de pegar, desceu um grande curisco, jogado por São Francisco da porta do 5º andar. Num tremendo ribombar, o trovão também desceu, o espaço escureceu, veio forte pé de vento, Lampião neste momento, dali desapareceu. No sobrado do céu, alto, de 5 andares, Deus vive escondido. Não se mostra em nenhuma ocasião e deixa toda a confusão ser resolvida pelos santos, com recursos humanos, apelando para os recursos sobrenaturais apenas no final, usando raios, trovões, que são em todas as mitologias prerrogativas do dono do céu. E é graças a ele, a sua pirotecnia de raios e trovões, manobrada por São Francisco, que Lampião desaparece. O poeta finaliza, dirigindo-se ao leitor, salientando a sua condição de poeta, justificando os arroubos da imaginação, reforçando a autoria do poema e a sua propriedade sobre os direitos da obra e deixando bem claro a sua necessidade de pagamento pela poesia, da remuneração pelo que faz. Poeta tem liberdade, sagrado dom da natura, conforme a literatura, dizer o que tem vontade. Também a propriedade precisa seu dono ter. Pelo menos vou dizer, se meu espírito não mente, poeta também é gente, também precisa comer. E o inferno? Bem, Lampião não teve satisfeito o seu desejo de entrar no céu. Foi então, como era natural, para o inferno. E José Pacheco, dessa vez, usa a septilha, que é uma estrofe de 7 linhas, em vez da 10ª. E começa assim. Um cabra de Lampião, de nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira naquele tempo passado, agora pelo sertão anda correndo visão, fazendo mal assombrado. E foi quem deu a notícia que viu Lampião chegar. O inferno nesse dia faltou pouco para virar. Incendiou-se o mercado, morreu tanto cão queimado que faz pena até contar. O poeta, então, começa a jogar com a ideia de inferno que contraria o que pensamos. Como é que um cão vai morrer queimado no inferno? E o que é um inferno? Ao contrário do sobrado do céu, o inferno parece ser, na imaginação do poeta, um grande latifúndio, extenso, bem distribuído, bem organizado, com uma hierarquia muito precisa, burocratizado, tal como numa repartição pública. O poeta informa que para se entrar lá é preciso atravessar o portão. Vamos tratar da chegada quando o Lampião bateu. O moleque, ainda moço, no portão apareceu. Quem é você, cavalheiro? Moleque, eu sou cangaceiro, Lampião lhe respondeu. Moleque não, sou vigia e não sou seu parceiro. E você aqui não entra sem dizer quem é primeiro. Moleque, abra o portão, saiba que eu sou Lampião, a sombra do mundo inteiro. Bem diferente do céu, o porteiro é mais educado, tratando o recém-chegado por cavalheiro, mas também não atura desaforo. E deixa claro o seu cargo. Moleque não, sou vigia. E continua. O vigia disse assim, fique fora que eu entro.
Vou conversar com o chefe no gabinete do centro. Por certo, ele não lhe quer, mas conforme o que disser, eu boto o senhor para dentro. E vai falar com Satanás, o diabo-chefe, que se encontra no gabinete do centro, ou no salão. Satanás fica contrariadíssimo ao saber que o famoso bandido está na porta querendo entrar. Não, senhor, Satanás disse, vá dizer que vai embora, só me chega gente ruim. Eu ando muito caipora, eu já estou com vontade de botar mais da metade dos que eu tenho aqui para fora. Lampião é um bandido, ladrão da honestidade, só vem desmoralizar a minha propriedade e eu não vou procurar sarna para me coçar sem haver necessidade. O vigia, então, previne o patrão de que Lampião já ameaçou entrar na marra e Satanás, então, toma as providências, mandando colocar o inferno em pé de guerra e organizar as defesas. Leve 100 dúzias de negros entre homem e mulher, vá na loja de ferragem, tire as armas que quiser. É bom avisar também para vir os negros que tem com o compadre Lucifer. E os diabos se mobilizam com barcamartes, armas de todo tipo, varas, cacetes, pistolas, facões, clavinotes, granadeiros e até mesmo uma negra também vinha com a trempe da cozinha e o pau de bater tempero. E a luta começa. Depois de um tiroteio cerrado, a munição acaba, mas a batalha continua, com cacetes, paus e pedras, e os diabos lançam mão de todos os recursos, mas não conseguem derrotar Lampião, pela sua grande agilidade em escapar dos tiros e a coragem no revide aos ataques. Chega, traz um armamento, assim gritava o vigia, traz a pá de mexer doce, lasca os ganchos do caria, traz o birro de Macau, corre e vai buscar um pau na cerca da padaria. Lúcifer e Satanás assistem à briga do terraço e animam a tropa com gritos, mas não adianta de nada. Lampião é mais ágil e veloz, escapa dos ataques, não foi ferido ainda, mas o fato decide a luta. Lampião pegou no seixo e rebolou num cão. Mas o quê? Arrebentou a vidraça do oitão, saltou um fogo azulado, incendiou o mercado e o armazém de algodão. Satanás, com esse incêndio, tocou no búzio chamando. Correram todos os negros que se achavam brigando. Lampião pegou o olhar, não vendo com quem brigar, logo foi se retirando. E o latifúndio infernal, com casa grande, dotada de salões e gabinetes, padaria, lojas de ferragem, casa de farinha, mercado e armazém de algodão, é todo consumido pelo fogo. Houve grande prejuízo no inferno nesse dia. Queimou-se todo o dinheiro que Satanás possuía. Queimou-se o livro de ponto. Perdeu-se 20 mil contos somente em mercadoria. O odiado livro de ponto também desaparece no fogo, simbolizando o controle exercido pelos diabos empregados. Reclamava Lucifer, horror maior não precisa, os anos ruins de safra e agora mais essa pisa? Se não houver bom inverno, tão cedo aqui no inferno ninguém compra uma camisa. Pois é, como se vê, céu e o inferno, na imaginação do poeta, são apenas extensões do mundo que ele conhece. Sobrados, latifúndios, símbolos do poder terreno, do dinheiro, da riqueza, da opulência. Tudo isso se repete na criação dos ambientes, onde a entrada é difícil e complicada. Para um bandido como Lampião, corajoso e feroz, quanto mais para um homem comum. No céu, Deus não aparece hora nenhuma. O conflito é mediado pelos santos. Mas no inferno, Satanás e Lúcifer, os maiorais, estão ali perto do seu povo, animando o pessoal na hora da luta e depois se lamentando pelo prejuízo. É curioso porque parece haver mais uma humanidade mais doce e colaborativa nos habitantes do inferno do que nos santos do céu. Esses são irascíveis, são impacientes, são rabugentos, nem sequer dão ouvidos às justificativas que Lampião apresenta para os seus pecados. O inferno também parece ser mais organizado, cheio de gente trabalhadora, onde há até livro de ponto. No céu, os santos nada mais fazem do que tomar café, fumar, passear na quinta, pedir as coisas às mulheres, às santas, e desocupados procurar briga com o primeiro que aparece. Ao poeta,
é dada a liberdade para imaginar o que quiser. Os arrobos da imaginação são uma prerrogativa da poesia, e somente nos elevando em suas estrofes podemos imaginar e acreditar no céu assim, no inferno assim. Mas e Lampião? O que aconteceu com ele? É o poeta que responde. Leitores, vou terminar tratando de Lampião. Muito embora que não possa, vou dar a explicação. No inferno não ficou, no céu também não entrou. Por certo, está no sertão.